uma profissional da área, como a doutora, mas eu acredito nisso. A gente julga sem saber realmente quem é a pessoa. Muitas vezes só pela maneira, o físico, essas coisas, e a pessoa julga. Eu sou uma pessoa diferente. Fui já julgada por isso. Não sei se vocês já notaram. Como eu dizia, está na cara. Está na cara. Sou uma pessoa diferente. Quando eu era jovem, eu tive um problema chamado alopecia. Não cursei uma faculdade devido a essa minha diferença. Hoje não, eu consigo, mas depois, tudo normal. Mas na época, as pessoas que olhavam para mim diziam: ei, Barbie, chamava de Barbie, chamava muita coisa, a gente ficava. Porque aconteceu, não porque a gente quer ser diferente, simplesmente aconteceu ser diferente. Aí a gente é julgado. Até eu era jovem, disseram que eu tinha problema de saúde, doença, até o câncer já me deram. Porque eu tive esse problema na época, não tinha tantos meios de comunicação, mídias, para a pessoa saber o que é essa diferença. Saber o que é esse problema. E minha médica ia dizer: você não tem uma doença, tem um problema. Então, eu sei como é lidar com essa diferença, a educação das pessoas. Aí hoje é que a gente queria abordar e conversar com vocês, professores também, tanto na área universitária como na área infantil, sobre esse tipo de diferença, os comportamentos em diversas áreas da diferença, tanto cultural, como problemas como o meu, como a professora passa, a professora infantil passa, como qualquer tipo de diferença. Então a gente vai abrir, convido agora professor Daniel para dar uma palavra, e quem quiser falar, os microfones estão aí para a gente bater o papo, certo? Eu agradeço a presença de vocês, do meu coração. Boa tarde aos colegas e às colegas. Bom, eu sou Daniel, sou professor da Rede Estadual de Ensino e falar de diferença sendo professor é um prato cheio, porque a escola, a sala de aula é a reunião de todas essas diferenças. Então nós temos alunos, a gente tem estudantes ali na sala de aula dividindo um mesmo espaço, né? E aí, eu vou falar da sala de aula porque é a minha realidade, né? E aí na sala de aula nós temos de tudo. Nós temos crianças negras que se autodefinem quanto negras, nós temos crianças brancas, nós temos crianças de uma condição social mais vantajosa do que outras, né? Então nós temos todos os tipos nós temos ali um prato cheio de diferenças, sejam diferenças da diferença física até a diferença social. E aí, na escola, como é que a gente lida com isso na escola? Primeiro que sala de aula nenhuma é homogênea. Todas as salas são heterogêneas porque os sujeitos são diferentes, as pessoas aprendem diferentes, elas têm concepções de mundo diferentes e isso as torna diferentes. Então, se as pessoas são diferentes, então há que se respeitar essa diversidade. Essa diversidade que às vezes é notória, né? Fisicamente falando, às vezes é notória, e às vezes a gente precisa, enquanto professor, investigar, conversar, perguntar, questionar. E aí nós nos deparamos com alguns alunos que não falam porque a sua diferença o faz calar. Eu tive uma aluna ano passado que ela tinha um problema de dicção e ela nunca participava da sala, de nada na sala, assim, falando. Ela era muito boa aluna escutando, muito boa aluna realizando as atividades escritas, mas ela não falava nada. E aí, tudo que eu perguntava, assim, podia ser a pergunta que fosse, ela conseguia responder só assim ou assim. Ela não, sabe, a gente, por mais que se instigasse,
E aí um dia, na hora do recreio, e por isso que é importante a aproximação do professor com o aluno, na hora do recreio ele estava indo comprar um lanche. E ela estava conversando com a colega. E eu percebi. Aí eu disse assim, você tá rouca? Ó, você tá rouca? Aí ela se calou quando ela viu que eu estava atrás dela. Aí a colega disse, não, professor, é que ela não sabe falar não. Ela estava falando com você agora, com uma voz diferente, mas estava falando com você agora. Aí ele disse, não, é que ela não sabe falar não, tem letras que não saem da boca dela não, de jeito nenhum. Ele disse, que letras são? Você já percebeu? Ele disse assim, é o R, o T e outra letra lá, sabe? Sabe? Então é por isso que você não fala nas minhas aulas, só porque não, mas você tem as outras letras para falar. Então se for só a falta de 3 letras, você pode falar. Aí ela disse que os colegas sempre dão risada dela. Então vejam a diferença que está na fala, impediu a aluna de manifestar as suas emoções através da fala, porque apesar de nós termos outras formas de nos comunicar, mas quem é falante, a maior forma de comunicação é a fala. O surdo vai ser o quê? Vai ser todo o recurso corporal, a língua de sinais, mas para quem é falante e só tem um problema de dicção em letra ou outra, a maior forma de se comunicar é através da fala. Então até nisso ela estava perdendo. Então é uma diferença. Eu coloquei esse exemplo para ilustrar uma questão de diferença. Só que nós temos outras diferenças em sala de aula. Nós temos diferenças de cor de pele, estudante que não se aceita pela sua cor. E às vezes, não é porque não se aceita que ele não queira ser assim, mas é porque tudo que se emoldurou, tudo que está em volta dele, propiciou essa não aceitação de quem é. Nós temos estudantes de outras religiões, principalmente a religião de matriz afro, que é uma das religiões, o candomblé, por exemplo, é uma das religiões mais discriminadas. Quando se fala em preconceito religioso, ninguém olha para o católico, Porque o católico, segundo pesquisas, isso não sou eu que estou dizendo, o católico é o que menos sofre preconceito religioso. Porque a maioria do Brasil é católica, A grande maioria é católica. Mas, aí assim, criança que é de outra religião e não pode se manifestar enquanto ser de outra religião. Não é que ele precisa estar estampando o tempo todo que é de uma outra religião, mas assim, até que ponto isso é prejudicial quando ele esconde a sua essência? Porque a nossa crença em alguma coisa também diz a nossa essência. E aí, por que essa criança está calada? Por que ela não diz que é? Por que ela não assume que é de outra religião, que pertence, que acredita em outra coisa, que tem outra forma de acreditar, tem outra forma de manifestar a sua fé? Então isso é uma diferença também. E às vezes nem todos os professores estão, porque a gente pensa assim, que o professor, como ele trabalha com diferenças, como ele trabalha com os diferentes sujeitos, então ele está mais aberto a essa aceitação. E aí o que a gente vê é alguns professores também manifestando esse preconceito ao diferente, endossando esse preconceito ao diferente, como se não bastasse todos os outros colegas, todos os outros alunos, Porque deles a gente até aceita, porque estão construindo pensamento crítico agora, então é natural, é meio natural, A gente não pode naturalizar, mas assim, é aceitável quando vem de um aluno. Mas não é inadmissível quando parte de um professor, esse não respeito ao diferente, E aí, a partir do momento que a gente aceita as diferenças, a gente caminha melhor porque a gente passa a lidar melhor com elas. Agora, quando a gente tenta enquadrar todo mundo numa mesma forma, aí é difícil. O nosso trabalho se torna ainda mais difícil, por quê? Porque a gente não vai conseguir enquadrar ninguém. Porque cada pessoa carrega dentro de si a sua essência. E a essência, ela não pode ser quadrada. A essência não é quadrada. Cada um tem a sua forma de conceber as coisas, de enxergar o mundo, e isso precisa ser respeitado. Então, para começo de conversa é isso. A sala de aula, só para resumir minha fala, para fazer lembrar os pontos que eu citei aqui. A sala de aula é um dos maiores espaços de encontro da diferença.
E nós, professores, precisamos aprender a lidar com elas e aceitá-las. Ou então a gente vai fazer o processo inverso do que prega a educação, que é acreditar. Acreditar no outro pelo que ele é e não tentar moldá-lo de uma mesma forma. Todo mundo da mesma forma. É isso para um começo de conversa. E agora eu passo a palavra para alguém. Quem quiser falar, pode. Só para aproveitar a fala mesmo, né, de Daniel. E ele colocou aí no finalzinho a palavra-chave, né? Falando enquanto professora, né, sou professora da rede municipal, ensino aqui de Cajazeiras, ensino a disciplina de História. E a gente vê muito, né, desse tipo de coisas quando a gente passa a ensinar determinados conteúdos, né, especialmente a disciplina de História, que é muito visada nesse ponto de partida. Eu me lembrei muito bem quando você colocou a questão das religiões afro, porque recentemente eu trabalhei esse conteúdo, né, pelo livro didático, né, que tem a lei, né, que obrigou e tal a colocar, né, cultura afro-brasileira, mas que a gente também vê que ele não é uma coisa assim que deixa contente, que desmancha os preconceitos ainda, e por isso cabe muito aos professores ter essa condição de fazer. E aí eu me lembro muito bem que também, Daniel, e os colegas todos aqui presentes, que esse preconceito com relação às diferenças da religião, né, a gente enfrenta bastante isso aí na sala de aula, quando a gente está falando com relação às religiões afro-brasileiras, então existe no senso comum mesmo dos alunos aquela ideia, né? Eu me lembro quando eu falava, né, eu levei para eles, pesquisei mais coisas do que tem no livro didático, apresentei um pouco dos orixás, né, das histórias, do mito, tentando colocar, né, fazer aquele paralelo com toda a mitologia existente, inclusive assim, a mitologia é belíssima, é linda e inclusive até ela é bem anterior às outras que existem. E se você for comparar em relação à mitologia grega, a mitologia egípcia e cristã mesmo, é judaico-cristão, pela criação, tudo muito lindo. Mas quando você parte mesmo para falar da questão de fé e de algumas ações dessa religião, aí os alunos têm aquela visão, né, que macumba não é bem vista, diferenças. Ou então, tá certo, eu acredito também que não tem uma forma de aprender engessada, porque também a gente vai aprendendo na prática. Então, quando a gente chega na sala de aula que vai deparando com aquelas realidades, com essas diversidades, é que a gente também vai adquirindo experiências, né? vai conhecendo e vai também aprendendo como lidar. E às vezes até nem aprende, né? E age errado também. Mas às vezes é bom errar e aprender com os erros, né? O bom não é ficar errado sempre. E uma outra diferença também que eu destaco, porque eu ensino na rede municipal no campo, então a escola do campo. E aí também o pessoal do campo sofre outro preconceito. Além de lá também ser heterogêneo, as salas, mas ainda tem outro preconceito acima, que é quando diz que são alunos que convencionam chamar aluno do sítio. Né? Assim o pessoal coloca, né? Ah, do sítio, né? E aí tem mais esse preconceito também que existe, né, com relação a essa diversidade. Embora hoje, né, existe essa informação, a conexão via internet, não é mais, já modificou muitas coisas, mas ainda existe toda uma diferença da percepção das pessoas quando a gente vê essa educação no campo, né, os alunos do campo, em relação aos alunos da cidade. Tanto é que eu me lembro de alguns episódios assim, de vir para participar de jogos escolares do município e de repente os alunos de outras escolas, quando os alunos do sítio entravam, né, começava aquele monte de grito, aquelas coisas assim que vai ofendendo porque é do sítio, só pode ser do sítio e tal, né? E outros momentos também, às vezes nos desfiles. A gente sabe que no dia 22 de agosto, né, dia da cidade, sempre a gente desfila e muitas vezes, dependendo do desfile que se leva para a avenida, em alguns momentos assim, na avenida você vai ouvindo os comentários em relação aos alunos que estão desfilando, né, as pessoas que estão assistindo, e tem muitos esses preconceitos também. Então, os preconceitos é muito difícil, a viagem é muito grande, mas era só uns pensamentos iniciais, né, quem quiser comentar. Na verdade, assim, só uma que eu achei interessante quando você colocou da religião,
Porque a religião de matriz afro, esse preconceito com a religião está baseado num preconceito anterior, que é o preconceito racial, né? Que assim, se a religião, se o candomblé tivesse sido cultuado por brancos, será que nós estaríamos vivendo esse mesmo preconceito? Eu acho que não. Talvez ela fosse até a religião oficial, com bastante aspas. Mas porque foi trazida por negros e o preconceito com a cor da pele já existia antes, então está aí o que está, né? As pessoas não podem cultuar livremente. Só para fechar, é a coisa do demônio, né, que foi colocado muito tempo, né, durante a colonização mesmo, por isso que eles não podiam cultuar, né, os seus deuses, né, suas divindades, e aí hoje permanece essa vivência, né, essa ideia de que é coisa do demônio, né. Eu mesma ouvi muito isso dentro da minha própria igreja também, né, eu sou católica, praticante, né, mas escutei muito isso, e quando você vai estudar, nada melhor do que o esclarecimento, nada melhor do que você aprender. Então, quando eu fui ler um pouco sobre mitologia iorubá, e eu vi como é que eles veem a questão da criação do mundo, como é que é as relações, eles esclarecem muita coisa. Então, eu acredito que o que falta também muito é isso, é estudo, é esclarecimento. E que a gente também, aproveitando mesmo esses momentos, né, que se debatem muito as mudanças na educação, a gente tende futuramente a perder muitas coisas, né, dessa liberdade de ensinar de maneira crítica e reflexiva para que se desmanchem esses preconceitos, né? Então, hoje em dia existem muitos debates com relação às reformas do ensino médio, a questão da escola sem partido também, que na verdade vai atingir todo esse tipo de assuntos, porque se você não vai ter liberdade de colocar seu ponto de vista, suas opiniões críticas e reflexivas, também vai fechar muito esse ponto de vista em relação à diversidade religiosa, à diversidade de maneira geral. Então a gente também tem que refletir. Boa tarde a todos. Só falando um pouquinho com relação a... Acho que você vai ter que mudar de lugar. Só falando um pouquinho sobre a questão da religiosidade, a gente lembra bem que a religião, o ensino religioso, como ele é colocado nas escolas, até pouco tempo era religião, a disciplina era religião. E geralmente só se ensinava a religião católica. Pouco depois é que começou a ter essa mistura, a própria denominação da disciplina, ela passou de religião para ensino religioso, e há uma briga realmente entre alguns professores que, de sua formação religiosa, querem aplicar na escola, e muitas vezes não aceitam aplicar um outro tipo de educação, ou informar aos alunos sobre esse tipo de educação. E aí eu lembro bem que quando logo no segundo período da faculdade, teve um professor que perguntou qual era a religião dos alunos. Ele perguntou quem era católico, quase todos levantaram a mão. Quem era evangélico? A grande maioria, fora os católicos, os evangélicos levantaram a mão. E aí eu lembro bem que o professor disse, quem é espírita? Aí eu levantei a mão, só tinha eu na sala. Aí teve uma menina que olhou e disse, eu não sabia que você era representante de Satanás na Terra. Aí eu olhei para ela e disse, eu não sabia que eu estava com esse poder todo. Aí pronto, ela passou, do segundo período até o último período, ela ficou sem falar comigo. Se eu estivesse num local, eu fosse me aproximando, ela saía porque ela tinha medo. Porque para a visão de mundo dela, quem era espírita era alguém que trabalhava com demônio e tinha as manifestações demoníacas. Isso no ano de 2001. Então a gente teve toda essa carga de preconceito, a gente ainda tem hoje, mas antes ainda foi pior. Com relação às matrizes afro, esse preconceito ainda se torna bem mais forte, principalmente nas escolas que dificilmente se trabalham. Salvo um ou outro professor que trabalha um pouco da cultura africana, da religião afro, na Semana da Conscientização Negra, apenas. E a disciplina de ensino religioso muitas vezes fica fadada ao repasse do que é dito ou postulado na Igreja Católica, porque a grande maioria das escolas ainda trabalham
a religião católica como ensino religioso, ou então trabalha questões de ética e cidadania na aula de ensino religioso. Que o ideal é que se trabalhasse as diferentes formas de manifestação religiosa justamente para acabar com esse preconceito, para diminuir a discriminação religiosa que acontece nas escolas. Então, se esse ensino ele fosse trabalhado da educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, as crianças elas já iriam crescendo tendo uma noção de qual religião mais acolhe e também não teria o preconceito com relação a outras religiões. Está E faltando hoje, um pouquinho de educação. um pouquinho de educação, um pouquinho de conhecimento, como a Eliana colocou aqui. O próprio conhecimento, a partir do momento que ela se debruçou para conhecer um pouco da religião, da cultura iorubá, ela foi perdendo também algum preconceito que tinha dentro dela. E isso vai acontecendo. Então, eu digo isso porque logo quando eu era criança, eu fui criado nos moldes católicos. E a gente tinha esse preconceito, era criado para ter medo de quem era do candomblé, ou macumbeiro, como se chamava. Então tinha que ter esse preconceito, porque eles fazem coisas do demônio. Então tem muito disso. Quando fui na adolescência, eu ainda passei 4 anos como evangélico. E aí eu não me aguentava, porque eu questionava, na hora da missa eu questionava, na hora do culto eu questionava, e não me entendi, não me senti completo, porque faltavam essas interligações. E hoje a gente vai percebendo que as religiões elas têm uma interligação muito forte. O candomblé, por exemplo, é ainda cultuado como uma religião demoníaca, mas tem muito da cultura afro que está relacionada à cultura católica, por exemplo. E aí as personagens elas são apenas mudadas e moldadas, mas que elas são todas interligadas. Se nós pegarmos a figura de Nossa Senhora, que ela é tradicionalmente repassada, a gente vê que em todas as religiões tem sempre uma mãe cuidando do seu filho. Então isso é comum. Há uma inter-relação, né, entre as religiões. A maioria das religiões elas são formadas por uma tríade. E pouca gente fala disso, fala dessas inter-relações. Então a gente tem que conhecer um pouco mais para diminuir essa diversidade, diminuir esse preconceito que acontece entre a própria escola, entre os alunos, entre a sociedade. Então, se o preconceito existe, é porque falta o conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento não é repassado por falta de educação, por falta de alguém se debruçar, estudar e discutir. Boa tarde a todos. Meu nome é Rairine, eu sou professora da rede privada, mas já trabalhei também na rede estadual do município, e gostaria de concordar com tudo que Daniel falou e os demais colegas falaram, porque quando a gente para pensar o papel do professor diante de uma sala de aula tão heterogênea, eu particularmente, através da minha prática, minha formação é de 2003, finalzinho de 2013, e eu percebo quão não estamos preparados ou não estivemos preparados para lidar com tantas diferenças. Mas aí que vai o papel, vai válido analisar qual é o papel do professor frente a essas diferenças. Eu sempre gostei muito de ler, de buscar, de ir atrás, e justamente por essa falta, quando a gente está ali, se forma, sai, vai para a realidade e vê que tudo aquilo que você estudou é completamente diferente na prática, como a professora Eliane falou, é na prática que a gente, mesmo que erre, tenta acertar, a gente busca. Então, vale ir atrás, buscar, estudar, porque, de fato, na graduação, acho que só muda o curso. Eu sou professora de português, mas eu acredito que todos os cursos, eles combinam e eles têm esse mesmo
essa mesma dificuldade. A prática ela é totalmente diferente. Então, transmitir um conhecimento, imaginando uma sala de aula homogênea, a gente não consegue. E o que eu posso perceber também é que alguns ainda, infelizmente, não têm essa necessidade ou não sentem necessidade de atingir a todos. Eu mesmo sou muito inquieta quanto a isso. Se eu perceber que um aluno ele não consegue acompanhar por N motivo, por ser diferente, por ser mais lento no aprendizado ou não, eu já fico inquieta. Então, eu já tento abranger de uma maneira particular ele para que ele consiga acompanhar. Então, eu sempre fui muito inquieta com relação a isso, seja nas diferenças físicas, seja nas diferenças religiosas, que isso acaba por os colegas mesmos tratarem como tornarem isso uma coisa tão forte na vida daquela pessoa que sofre preconceito e faz com que ele muitas vezes fique reprimido e etc. Mas eu sempre fui muito inquieta quanto a isso. Então, mesmo a sala de aula tão heterogênea, na minha prática, eu busco, é um trabalho difícil, é muito complicado. Para quem se preocupa com a educação, tentar atingir a todos é muito difícil, mas sempre estou buscando. E eu acho que todo mundo aqui compartilha, enquanto professor, acredita que a educação é a maneira de transformar, é a ferramenta de transformação. Eu acho que, na sua prática, busca sempre melhorar. Né? Só para corroborar o que você já vem falando. Boa tarde, eu me chamo Naila e eu sou assistente social. Sou professora, mas antes disso, na minha profissão, eu sou assistente social. E assim, eu costumo dizer, aonde eu vou, que a profissão mais bonita que existe e a principal é ser professor. Antes disso, ninguém seria nada. A gente precisa dele para tudo. E assim, cada fala de vocês aqui até agora reflete nas pessoas que eu atendo. E eu vou dizer a vocês com toda sinceridade que tudo que se passa em sala de aula reflete na personalidade e no comportamento das pessoas dentro de uma sociedade. Olha que papel importante vocês têm. Né? E para quem está se formando. Quando a professora falou, eu sou católica, mas pesquisei sobre as religiões em que eu dou aula. Né? Você poderia muito bem dar a aula e se posicionar apenas sobre a sua religião, né? Impedindo assim que os outros tivessem conhecimento e liberdade de decidir sobre qual eles poderiam ser algum dia. Então, isso é muito importante e muito raro. Né? Hoje a gente vê um conservadorismo dentro das salas de aula, no qual eu não concordo. E assim, é bastante complicado tratar essas crianças, esses adolescentes, que sofrem esses preconceitos, que começam, como o professor Daniel disse, na sala de aula. Né? Eles estão tão próximos e, ao mesmo tempo, em mundos distantes. Às vezes se calam, às vezes sofrem, né, todo tipo de preconceito, discriminação, bullying, e ficam ali para si. Se o professor não estiver atento, né, a esses sinais, a gente não tem como tratar. Quando eu digo a gente, porque eu trabalho num serviço de referência e atendo as escolas no meu município. Né? Então, assim, a minha primeira porta são os professores. Quando eles estão sinalizando para mim quais os problemas daquela criança. E eu sempre costumo, primeiramente, investigar a família. Porque, para mim, é a base de tudo. Né? Se eu estou em casa, e mesmo que brincando, que a maioria das vezes o preconceito, a criança, eu acredito que a personalidade dela, ela constrói principalmente em casa. Com o que ela tem em casa, com os pais, com os avós, no meio em que ela é criada. Então, se em casa o meu pai não gosta de negro, o meu pai exige que eu tenha esse posicionamento, dificilmente na escola
somente com a ajuda do meu professor, eu vou mudar, eu vou ter uma mudança na minha visão, né? Então, na maioria das vezes, a criança já vai para a escola com um pouquinho, né, daquilo que ele realmente vai ser, a sua essência de verdade, por causa dos pais. E aí, quando a gente vai trabalhar essa questão de preconceito na escola, a gente não tem como fugir da família. Porque a gente tem que começar a trabalhar os pais, para depois começar a trabalhar as crianças na escola. É muito complicado, né? E aí, professora, se você vai dar uma aula sobre diversidade religiosa, sobre culturas religiosas, dependendo da forma que a criança chega em casa contando, o pai volta na escola para lhe reprimir, né? Então, a gente vê cada vez mais essa cena se repetir. E os educadores passam a sentir medo de como tratar essas questões em sala de aula. E aí, eu fico, mais uma vez, tiro o chapéu para essa profissão, porque eu acredito que todos os dias é um desafio diferente. Eu dou aula também, mas em pós-graduação eu acredito que é completamente diferente. E mesmo assim, ainda vejo certas situações que eu digo, não, isso não poderia estar acontecendo dentro de uma sala de aula onde todo mundo já tem um curso superior, mas acontece. Então, assim, essas questões de diversidade são assuntos que eu parabenizo mais uma vez aqui, porque é para ser discutido diariamente. Não é para ser discutido somente quando acontece um caso e aí a sociedade inteira vai discutir, né? Na verdade, isso aqui é para ser discutido diariamente, dentro das salas de aula. Recentemente, a gente está tentando um selo Unicef para o município. Eu não trabalho no município de Cajazeiras, eu trabalho no município de Triunfo, e a gente está tentando esse selo. E para a gente atingir as metas e conseguir esse selo Unicef, um dos debates tem que ser sobre a igualdade racial, preconceito, diversidade, com os adolescentes, que é a faixa etária onde eles acreditam que existam mais problemas conflituosos em relação à questão da diversidade. E aí eu digo, fui ler, né, as diretrizes do selo, e lá eles colocam 10 situações que devem ser combatidas. Uma delas, que me chama mais a atenção, é logo quando a criança começa a brincar. Aí eu, brincar? Sim. A questão do que você vai oferecer a seu filho na hora de brincar. Um exemplo, uma boneca. A gente chega com nossos filhos numa loja e lá tem várias bonecas. A que canta, a que dança, mas só tem brancas. Dificilmente você encontra uma boneca negra, né? Quando minha filha fez 1 ano, hoje ela tem 14, ela ganhou uma boneca negra. Linda, até hoje ela tem essa boneca. De um amigo meu, negro, e trouxe essa boneca para ela. Ela ficou olhando assim a boneca e olhando para o meu amigo. E ela olhava para a boneca e olhava para o meu amigo. Porque ela percebeu que era diferente de todas as outras que ela já tinha. E aquilo, para mim, foi um impacto. Né? Eu fiquei, meu Deus, até então eu nunca tinha me atentado para isso. Isso ocorre dentro da nossa casa. Às vezes a gente solta uma brincadeira maldosa, né? E que os nossos filhos aprendem com isso. Ah, aquilo é aquele neguinho lá. Não, aquilo ali só serve para limpar a casa. Né? Não, aquele é um viadinho. Aquele é não sei o quê. Nós temos que nos policiar, porque os nossos filhos são um espelho do que a gente é e das nossas ações, né? E aí eu vejo também muitos conflitos por causa dessa questão de diversidade, dos pais chegando na escola com razão total, porque meu filho foi ofendido, sendo que o filho foi quem ofendeu, né? Ele foi reprimido pela direção, pelo professor, porque, enfim, a questão de diversidade é um assunto muito delicado, mas eu acredito que para se combater, a gente tem que começar primeiro a nos policiar em casa, né? Mesmo quem não tem filho, mas com os nossos amigos, né? A gente tem que começar a se policiar em casa.
Hoje as famílias pensam em mandar os filhos para a escola e de lá eles já vêm alfabetizados, educados e com todos os princípios básicos de religião, de igualdade. Querem que eles saiam de lá completamente perfeitos. Sendo que a obrigação que o pai acha que tem é de deixar e de buscar. E de comprar os livros e o material. Isso é o mínimo. A criança, ela aprende-se a ler na escola, aprende-se princípios educacionais. Mas em casa é o fundamental. Né? E isso está se fugindo um pouco. A responsabilidade está ficando completamente na escola. E aí, por isso que está acontecendo, a gente vê cada vez mais essa questão se tornar praticamente sem controle. Porque aqui eu acredito que todo mundo já vivenciou uma situação dessa em sala de aula. Né? Um conflito que você chega e diz, meu Deus, eu não sei como fazer. Né? A gente tem que se reinventar todos os dias. Pelas questões que estão aparecendo diariamente, não só em sala de aula, mas em grupos de amigos, em tudo, a gente está vendo isso se tornar cada vez pior e fugindo do nosso controle. Então, assim, é só para complementar a fala de vocês que estão em sala de aula todos os dias, que eu acho, meu Deus, maravilhoso. Eu acredito que não teria essa capacidade, porque é muita determinação, eu acho que é uma vocação ser professor. E assim, parabenizo vocês e agradeço muito, porque a demanda que eu trabalho parte muito de vocês. Então, quando a gente vê que a educação está sendo realmente conduzida de forma correta, os problemas sociais acabam por diminuir. Isso é fato. Né? Então, quando a educação flui direitinho, quando está tudo indo direitinho, o social muda completamente. Abre-se portas para as crianças e adolescentes. E quando a questão social ela dá aquela equilibrada, a sociedade flui bem melhor. Então, essa é a minha contribuição e estou à disposição para as perguntas. Lucas, ele vai dar um depoimento. Lucas vai dar um depoimento para vocês sobre como Lucas a gente estava conversando e ele diz que já passou a várias situações. Por ser, ele gosta de rock, é roqueiro, gosta de usar tipo roupa de roqueiro, essas coisas. E ele diz que já passou por várias situações. E é um menino, um grande leitor. Desde quando a gente começou com a livraria, na outra, Lucas sempre nos visitou, sempre comprou livro, clássicos, comprou clássicos, como Dom Quixote, Os Miseráveis, o que ele gosta. E agora já está de olho no Conde de Monte Cristo. Ele gosta de clássicos e é um menino que ele diz, Regina, eu já passei por várias situações por gostar de rock, por ter uma banda de rock. Ele vai falar para a gente um pouquinho e depois dessa vivência dele e depois a gente... Então, oi, boa tarde para todo mundo. Por mim eu ficava aqui só caladinho, só ouvindo os mestres falando aí. Né? Uma honra estar entre pessoas tão esclarecidas. Muito obrigado, Regina, pelo convite. Né? Para mim está sendo maravilhoso, um grande aprendizado. Né? Você está ouvindo os professores falando. Sou músico. Meu nome é Lucas Belmonte, toco em algumas bandas aqui da cidade e estou estudando para ser professor, né? Estou fazendo um curso de História